Você está pensando em começar a tatuar e está em dúvida sobre que materiais você precisa comprar, sobre o que é importante, sobre o que não é, sobre de repente qual a melhor escolha de máquina, de fonte. Você não tem muito dinheiro para investir, então você tem que escolher muito bem o que você vai comprar agora de início. Então esse é o vídeo certo para você. Fica aí que eu vou tentar te ajudar nesse dilema inicial que eu sei que muita gente passa, muita gente me pede. Finalmente eu vou falar sobre isso. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma lista de todos os materiais que são essenciais para você fazer uma tatuagem, ou seja, um kit básico aí do tatuador iniciante, desde a parte de máquina, fonte e tudo mais, até os materiais descartáveis, os materiais de apoio, tudo que você precisa ter ali para não faltar nada, para você não ficar na mão. E aí serve mesmo como um checklist, uma lista aí para você ir pesquisar os produtos, ver o melhor preço, ver onde vende, com os fornecedores aí na sua região, para você tem em mente não deixar passar nada, beleza? Então é isso, vamos falar aí sobre kit básico para tatuadores iniciantes daqui a pouquinho depois dos recados. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Eu organizei essa lista pensando da seguinte maneira, né? Do que é mais essencial para você desempenhar a tatuagem. Na verdade, tudo é essencial, mas assim, seguindo uma ordem de etapas, vamos supor, você está montando ali o seu set, montando a sua máquina, montando todos os materiais e tudo mais, e aí você vai aplicar, você vai tirar o decalque, você vai começar a tatuar. Então pensando nessa cronologia, nessa ordem de eventos, eu fui meio que botando aí mais ou menos cada material que você vai precisar para cada etapa, e aí uma coisa vai levando a outra. Vocês vão entender daqui a pouquinho, vamos lá. Para começar, e eu acho que é o assunto mais polêmico que todo mundo pede dica, é a escolha da máquina. Sem a máquina de tatuagem você não tem como tatuar, é o mais importante, mais fundamental de tudo. E aí sobre essa questão da máquina é foda, né? Porque tem tipo infinitos modelos, infinitas faixas de preço, infinitos tipos de máquina. E eu entendo que é muito normal você ficar completamente perdido, você não saber o que escolher, o que é a melhor escolha. E aí muita gente pergunta, você acha que o modelo tal, que a marca tal é melhor? Qual que é a marca boa, o modelo bom para começar? Cara, eu não vou entrar nesse mérito. Infelizmente eu vou decepcionar vocês nesse aspecto, porque eu mesmo não usei muitas máquinas na minha vida. Então não tem como eu ficar falando que tal máquina é melhor do que tal máquina é boa para isso, que tal máquina é boa para aquilo, porque eu não usei elas, eu não tenho como te dizer. Tem as máquinas que eu usei, sobre elas eu posso falar. Eu tenho reviews aqui no canal sobre algumas delas, e aí é uma análise no material que eu testei e tudo mais. Mas pô, eu comecei com algumas de bobina, eu comecei com uma Liner Nano Dial da Paulo Fernando. Na verdade eu comecei mesmo com uma híbrida da Lauro Paulini, mas eu logo abandonei ela porque eu achava ela muito pesada, híbrida, não era muito específica para nada. Aí eu peguei essa Liner e uma shader que era bem sucata, assim, bem custom, assim, não tinha marca. E logo depois eu fui migrando e quando eu melhorei um pouco eu peguei as rotativas que são as que eu uso até hoje, a PEN e tudo mais. Mas então, em vez de falar de um modelo, de uma marca específica, eu acho importante trazer aqui para vocês um pouco do cenário geral, o que você tem de opções para você fazer a sua escolha também, ou para perguntar para alguém que já usou alguma dessas máquinas que você está interessado aí, enfim. Mas pelo menos no quesito de uma máquina rotativa ou uma máquina de bobina. Muita gente me pergunta isso. Isso aí eu acho que eu posso falar um pouquinho mais, né? Para quem não sabe, ou para quem ainda está aprendendo e conhecendo, você tem dois tipos principais de tecnologias que envolvem a máquina de tatuagem. A máquina de bobina, que é a máquina tradicional, né? É o tipo tradicional de máquina que você tem. Duas bobinas magnéticas ali, que são tipo eletroímãs, né? E quando você liga, elas atraem magneticamente um batedor que está preso numa mola, e aí ela dá uma corrente alternada ali, fica oscilando de forma que ela
solta esse eletroímã e ela, tipo, solta aqui o batedor, que a mola levanta de novo. E aí atrás de novo, levanta de novo. Atrás de novo, então ela fica fazendo assim e batendo onde, né, tem a haste da agulha aqui que vai perfurar a pele. A outra tecnologia, o outro tipo é a rotativa, que aí não depende desse eletromagnetismo da bobina e ela tem um motor movido, né, a energia elétrica que tem um sistema giratório que vai fazer, né, com que o batedor suba e desça ou gire ali, e isso vai fazer com que a agulha entre e saia. Então são duas tecnologias diferentes. A de bobina é a mais antiga, a mais tradicional, e aí dentro da máquina de bobina você inevitavelmente vai ter regulagens diferentes para suas necessidades diferentes. Então você tem as máquinas de bobina que são liners, são máquinas de linha, ela tem uma diferença, né, na regulagem, na potência, no tipo da mola, no comprimento da mola, na distância do batedor, para que essa máquina seja aperfeiçoada para fazer linha. Ou seja, ela tem uma batida um pouco mais firme, um pouco mais constante, tudo isso para fazer uma entrada e saída da agulha mais precisa e fazer aquela linha uniforme ali na pele. Você tem máquinas reguladas para sombra, que tem batidas mais alongadas, mais macias, com um pouco mais de amortecimento, né, para que ela entre mais suave, para que ela faça um esfumaçado, um efeito de shading, de sombra. Você tem máquinas reguladas para pigmentação sólida de cor, para pintura. Cada uma tem uma característica diferente. E isso, para mim, é um dos principais problemas dessa tecnologia. Não que seja um problema, ela está aí, todo mundo usa, e tem a galera que é fiel até hoje à máquina de bobina, e tem boas máquinas de bobina no mercado, só que elas sempre vão precisar dar aquela reguladinha, elas tendem com o tempo a desgastar, a precisar reajustar, tá sempre regulando, a mola gasta, você tem que trocar. Essa série de dificuldades não são mais difíceis para quem está começando, como também exige uma manutenção mais constante, um cuidado mais constante. Ela dá uma certa variação ali, se você não está sempre em cima, que a rotativa não costuma ter. As boas, não só as boas, mas assim, rotativas elas tendem a ser mais herméticas, elas tendem a ter um funcionamento sempre mais igual e não tem que ficar regulando muita coisa, é só pegar, usar, você muda no máximo a potência ou tem algum sistema para você apertar ou afrouxar alguma mola, também já é pronta. Então assim, eu sou suspeito, isso aqui é a minha opinião pessoal, o meu gosto pessoal, eu prefiro máquinas rotativas. Eu acho que elas te ajudam mais, elas são mais fáceis. Agora, independente do estilo que você vai usar, numa rotativa ou numa de linha e tudo mais, você tem que ver aí no seu custo-benefício, dentro da verba que você tem para investir em todo o material, quais máquinas que vão valer a pena aí dentro dessa faixa de preço para você, e sabendo que se você está começando, você tem que focar primeiro em linha, né? Você tem que treinar muita linha e a base de tudo é a linha. Então, se tem uma máquina que faça uma boa linha, é muito mais importante. Muito mais. Se você só tiver dinheiro para uma máquina, compra uma máquina de linha, porque você vai treinar com ela, treinar a firmeza da sua linha, que é a base de tudo, depois você compra uma de pintura, depois você compra uma de sombra, você vai improvisando ali com a de linha do que der. Se você fizer uma boa linha e depois usar ela para pintar, não importa, mas ela tem que ser boa para linha. Eu comecei com uma máquina híbrida, uma máquina de bobina híbrida, e eu achava ela muito pesada e ela não era específica para nada. Então ela não fazia uma linha perfeita, não fazia uma pigmentação perfeita, ela ficava ali naquele meio termo, sacou? Eu não acho isso bacana. É assim, eu só tenho dinheiro para comprar uma, eu vou comprar uma que faz tudo. Cara, sei lá, compra uma que faz linha, eu acho melhor. Aí você desenvolve melhor o seu traço, que é o que é mais importante você treinar no início, ganhar essa firmeza. Depois você pensa na sombra, depois você pensa na cor. São etapas de aprendizado diferentes. E você pode, sei lá, tentar ver se a sua de linha é boa para pigmentar, para colorir, mas se ela está fazendo uma boa linha já está valendo a pena. Se você tiver oportunidade, então você compra uma específica para cada coisa, uma para linha, uma para pintura, uma para sombra. Isso falando principalmente das máquinas de bobina, né? Porque as máquinas rotativas, dependendo do modelo, elas vão ser mais versáteis. Isso já é outra vantagem. O que acontece? Tem máquinas rotativas que você faz tudo com ela. Eu tenho uma Stingray, lógico, aí não é uma máquina para iniciante, é uma máquina, caríssima, mas eu fazia tudo com ela. Eu não precisava de mais nenhuma outra. Então tem opções, com certeza, e isso vai ser mais versátil. No máximo você vai mudar a potência dela para fazer uma coisa um pouco mais forte, um pouco mais leve, mas tende a ser mais fácil você fazer diferentes aspectos da técnica da tatuagem usando uma rotativa.
Então é isso, eu queria falar um pouco mais sobre esse aspecto, sem indicar uma ou outra, porque eu realmente não tenho como fazer isso, vai depender do quanto você tem dinheiro para gastar, da disponibilidade de modelos, aí, cara, não tem jeito, você vai ter que começar a experimentar, e se não curtiu, se não tá funcionando, vende, revende, você não vai perder tanto dinheiro assim, você vende por um valor um pouco mais baixo do que o valor de comprar novo, vende usado, mas dá para recuperar a grana. Então, equipamento, máquina é uma coisa que você não perde muito. Então, você quer repassar, você não curtiu, quer comprar outra, revende. Então, não precisa ficar tão ansioso quanto a isso. Então, vamos lá, vamos dar uma acelerada. Falando da máquina, né? A máquina sem a agulha e a biqueira não é nada. Então, você tem que comprar uma caixa de agulhas ou avulsas, né, individuais. Geralmente a caixa de agulha vem com 50 agulhas ali, e aí elas estão todas do mesmo tipo, dependendo do fornecedor, da loja que está te vendendo, ela vai vender a avulsa também num valor unitário um pouco mais caro. E as biqueiras, né, biqueira é o grip, é onde você vai segurar, que prende ali na máquina e a agulha passa por dentro dela. A biqueira hoje em dia usa-se principalmente a descartável, né? Uma unidade, assim como a agulha. Então você sempre, para cada agulha que você tiver, você vai ter que ter uma biqueira. Você vai usar o conjunto, né, no procedimento, depois descartar, depois jogar fora. E aí você tem uma variedade enorme de agulhas e suas respectivas biqueiras. Você não precisa ter tudo de início, mas é importante que você tenha uma ou duas espessuras de agulha de linha e um ou dois tamanhos de agulha de pintura, ou seja, agulhas Magnum. Eu nem vou falar aqui sobre as agulhas RS, as buchas, porque eu acho elas menos importantes para quem está começando. Elas são um pouco mais rebuscadas, né? Você vai usar para coisas um pouco mais avançadas. Mas se você consegue fazer uma linha e consegue pintar, você já tem ali o que você precisa para começar. Eu recomendo, por exemplo, você não começar com agulhas muito finas, porque você ainda não tem firmeza, não tem precisão, e quanto mais fino, mais evidente vai ficar um tremidinho, né, e tal. Então linhas mais grossas tendem a disfarçar mais isso. Uma linha média aí, vamos dizer uma linha 7, ou seja, são 7 agulhas fazendo aquela pontinha ali da linha. Então uma liner de 7 pode ser uma boa para você fazer detalhes e desenhos relativamente simples. E de repente uma liner 11, que é mais grossa, para você fazer alguns traços mais pesados e preencher um pouco mais. Então de repente essas duas espessuras, mas principalmente a 7, que atende a todas as necessidades aí. E de Magnum também alguns tamanhos, pelo menos um menorzinho para você preencher detalhes e um maior para você preencher grandes áreas. Eu gosto de usar a 9 e a 13, eu acho que elas cobrem, né, dois tamanhos importantes aí. Você pode, sei lá, você podia ter 7 e 11, mas eu acho que 9 e 13 é bacana. E aí, claro, você tem que ter as respectivas biqueiras, uma biqueira para cada uma dessas agulhas que você for. Então você vai ter que ter, vamos supor, no caso desses exemplos que eu dei, a biqueira de linha de 7, de 11 e a biqueira de Magnum de, sei lá, de 9 e de 13. Então, para a mesma quantidade de agulhas que você comprar, você vai ter que ter a mesma quantidade de biqueiras. Dependendo da marca, né, a maioria das marcas vem com as caixas de 50 agulhas, como eu falei, e as marcas de biqueira normalmente são caixas de 20 biqueiras. Isso é uma conta um pouco ruim, um pouco confusa, porque aí você compra duas caixas de biqueira de 20, você vai ter 40, e você comprar uma caixa de agulha de 50, você vai ter 50 agulhas e 40 biqueiras. É meio foda isso. Por isso que os fornecedores vendem avulso, você pode montar aí a sua quantidade, fica um pouco mais fácil, ou completar aí, né, algumas avulsas para fechar essa conta. E também, claro, você vai precisar de um pacote de elástico, esses elásticos de papelaria mesmo, né? Que você vai usar para prender, né, a agulha, né, no corpo da máquina ali, para fixar ela, para ela não ficar vibrando e tudo mais. Enfim, para quem usa aí máquina de bobina, e dependendo da máquina rotativa também é necessário. E aí, bom, você tem a máquina, a agulha e a biqueira, mas para tatuar você tem que ligar a máquina em uma fonte de energia, uma fonte de alimentação que vai controlar a potência daquela máquina. E existem também infinitos modelos de fontes, eu não vou ficar recomendando um ou outro aqui, porque depende de quanto você quer investir. As fontes mais baratas são fontes analógicas, que tem um dimmerzinho ali, não tem um display digital, normalmente não tem funções tão rebuscadas quanto as fontes mais modernas, né? Quanto as fontes digitais, por exemplo. Mas mesmo uma fonte básica, uma fonte analógica, ela vai ter o que você precisa, que é as entradas para o cabo da máquina, para o cabo do pedal, que são entradas P10, aquele plug grandão ali, e um controle da potência ali. Se você já tem, né, o mais básico, essas fontes de iniciante, elas já são suficientes. É claro que elas vão ter uma corrente um pouco mais instável, enfim, que elas vão ter funções limitadas, mas no começo você só quer ligar a sua máquina ali e funcionar. Então eu comecei com uma fonte dessa basicona de R$80, essas fontes analógicas mesmo, que você gira ali o dimmerzinho, não tinha nenhum display digital,
E eu tatuei mais de 1 ano com ela, tranquilo. Então eu acho que nesse momento aí, se você não tem muita grana para investir, tá de boa pegar uma fonte dessas. E aí beleza, você tem a máquina e a fonte, as agulhas e as biqueiras, mas para ligar, e aí é só detalhe, né, básico, mas para ligar a máquina na fonte, você precisa do cabo clip cord, né, que é um cabo que vai ter essa entrada P10 que vai plugar na fonte e na máquina, dependendo do modelo da máquina, você vai ter um clipe, né, de arame que, vamos supor, na máquina de bobina, pega nos 2 polos ali que ela tem nos 2 conectores para fazer fechar a corrente, né, passar a corrente elétrica. E se for uma máquina rotativa, o plug costuma ser RCA, que é também um conector aí bastante utilizado. Enfim, tem esses dois tipos de conectores, esses 2 tipos de cabo de clip cord, mas é o cabo que liga aí a máquina na fonte, é baratinho, mas você tem que saber que você tem que comprar também e bota aí na sua lista, assim como o pedal, para você ativar a máquina, para você, né, tipo o botão, né, geralmente é um pedal, você pluga ele ali na fonte e bota ali embaixo do seu pé, que você, cada vez que você aperta ele dá a partida ali na máquina. E aí a gente começa a sair da parte de equipamentos, de maquinário, e começa a entrar na parte dos materiais, dos descartáveis, materiais auxiliares. Então, já que eu falei de máquina, né, e de clip cord, é importante, é essencial você ter os plásticos de proteção, né? Você tem que encapar essa máquina e você tem que encapar o clip cord para não encostar, né, na pele do cliente, na tatuagem que está ali ferida, machucada, e não ter nenhum tipo de contaminação desse, né, de sujar, vamos supor, o cabo sujo encostando na pele, né, da tatuagem do cliente, ou o inverso, né, o cabo pegando ali um pouco do sangue do cliente que corre o risco de encostar no outro cliente e fazer uma contaminação cruzada. Então tudo tem que estar embalado. O protetor de clip cord vende também, né, nessas lojas de materiais, é uma caixinha com vários descartáveis, você envolve ali o clip cord naquele plástico e depois joga fora. A máquina também, o machine bag, né, que a gente chama, que é um saquinho quadradinho que você passa a máquina ali por dentro, fura uma ponta dele, né, atravessa a biqueira e ela fica embaladinha ali, encapando toda a máquina. Então vamos lá, protetor de clip cord, protetor da máquina. E aí, para tatuar, lógico, você precisa das tintas. O básico do básico é você ter uma tinta preta, lógico, né, que é a cor principal para você fazer tudo ali. E se você está começando, você pode comprar só essa. Se você não, sei lá, não tá com muita verba, porque você vai ter que treinar. Você vai começar fazendo coisas que são, sei lá, símbolos chapados de preto, coisas muito simples. E à medida que você vai melhorando sua linha, você vai fazer trabalhos em linha, para só depois pensar em fazer sombreado e só depois pensar em fazer cor. Então você pode começar só com uma tinta preta, mas se você já quiser comprar algumas cores básicas, beleza, bota aí na sua lista. Aí é legal você ter algumas cores para você cobrir, sei lá, vermelho, amarelo e azul, que aí você faz umas misturas se precisar, faz uns verdes, faz uns... enfim, mas pelo menos algumas coresinhas. Aí é a gosto, depende do que você quer fazer no seu trabalho e tudo mais, mas a tinta preta é o mais importante. E aí falando, né, de tinta preta, você tem tipos diferentes. Você tem tinta preto linha, e aí é o que eu recomendo, porque ele é uma consistência de tinta mais desenvolvida aí para você fazer uma linha que não vai estourar, que não vai borrar, assim como você tem, sei lá, o preto tribal, o preto sei lá o que vamos supor que é para você fazer um preenchimento mais uniforme, ele espalha mais, ele fecha esses buracos. Mas preto linha é o melhor aí para você ter, para você começar, para você usar para tudo aí praticamente. Para botar a tinta você precisa de batoques, né? Batoques são aqueles mini potinhos, aqueles compartimentozinhos que a gente bota ali, que deposita a tinta para poder, né, pegar a tinta com a agulha, né, molhar a agulha ali. Então, batoques tem pelo menos 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. Vende o saco com, sei lá, 1000, é muito barato, são frações de centavos cada um, então... bota aí pelo menos um pacotinho de batoques menorzinhos que você vai precisar aí para os seus primeiros trabalhos. Copos descartáveis. O ideal, eu acho que são os de 200 ml, aquele copinho de refrigerante, né, de festinha. Você compra aí em qualquer mercado, em qualquer lugar. Mas é essencial se você vai usar mais de uma cor. Se você vai usar alguma coisa além do preto, você precisa ter um copinho d'água, água destilada ou filtrada, não é água da torneira, filtrada, que é mais limpa. Então você bota aí um copinho de água, né, que vai ser descartado depois, para você molhar a sua agulha, a ponta da sua biqueira ali, dar aquela lavada, tirar a tinta que está suja ali na agulha,
para depois você mudar de cor, molhar, né, a agulha em outra cor, em outra tinta para pegar, né, para fazer essa aplicação nova. Então, copos descartáveis, multiuso, multifuncional, fita crepe é essencial para você prender, por exemplo, a machine bag para proteger a máquina, para prender o protetor de clip cord na ponta do clip cord. Tudo isso você vai usar fita crepe. Para prender na bancada, por exemplo, o plástico filme, que é o próximo item da nossa lista, você usa a fita crepe, né, para esticar, para prender ele. E aqui, vamos lá, vamos falar sobre plástico filme. É essencial para diversos fatores. Primeiro, para você isolar todas as áreas que você vai ter algum contato com o sangue ali do cliente. Então, na maca onde você vai tatuar o seu cliente, ou qualquer que seja a superfície onde você vai apoiar o braço, uma mesa, qualquer coisa assim, onde o cliente vai apoiar, você tem que forrar, né, envolver com plástico filme. Depois, no final, você vai remover isso e jogar fora, porque você tem que proteger para que não haja nenhum tipo de contaminação do ambiente, das máquinas, do equipamento, nada contaminado com, né, o sangue do cliente. Isso aí é o básico para você ter biossegurança e para você fornecer as condições necessárias para poder fazer uma tatuagem. Então, além disso, você vai usar o plástico filme também para embalar a tatuagem no final. Enfim, ele é super necessário para diversos momentos aí no procedimento. E aí, você vai preparar a pele do cliente para aplicar ali o decalque, o stencil, eu vou falar sobre tudo isso. O que você precisa? Você precisa ter um borrifador com álcool. Então, ó, comprar álcool 70, né, que é o utilizado. Tem aquelas garrafinhas de 1 litro e aí você vai encher um borrifador, aquele sprayzinho né, que você usa para água, para tudo. Então, para você poder dar uma sprayzada de álcool ali na pele do seu cliente. Na hora de preparar a tatuagem, fazer o decalque e tudo mais, você tem que higienizar o local, limpar com álcool. Além de tudo, ele também é útil para, por exemplo, o plástico filme, você vai botar na maca, ele fica meio troncho e tal. Então, se você dá uma esprezada de álcool ali, que fica úmido, o plástico gruda, cola, né? Aí você envolve com o plástico filme, fica muito mais coladinho ali, é uma outra dica também. Ou na superfície, numa mesa de vidro, de mármore, sei lá, você dá aquela esprezada e estica o plástico filme. E também serve para você, né, limpar o local depois, você jogar ali o álcool, passar um papel para dar aquela limpada, aquela higienizada, aquela esterilizada. E aí, bom, se você vai lá, né, higienizou o local para poder aplicar o stencil, antes disso você tem que ver se tem pelo, né? Geralmente, praticamente todo o corpo, mesmo que não seja tão aparente, tem um pouquinho de pelo, mesmo que seja mais transparente, você tem que retirar aquele pelo com uma gilete descartável. Então você tem que comprar aí um pacote, né, várias giletes descartáveis. Essa gilete de R$1, baratinha, que você tem aí, aquelas da Bic, amarela, ó, que tem uma outra azul que eu esqueci a marca. Porque você vai aplicar, usar no cliente e depois você vai jogar fora. É importante, você tem que tirar o pelo na hora de fazer o procedimento, porque atrapalha, pode dar algum problema, pode ficar encravado, pode, enfim, machucar. Então um gilete descartável, bota aí na lista. E aí, bom, para fazer o stencil, né, você tem o desenho, você quer aplicar ali na pele, você precisa do quê? Do papel ectográfico. Você encontra aí em diversas farmácias e também fornecedores, né, lojas de produtos de tatuagem, um bloquinho ou uma pasta que vem várias folhas individuais, papel ectográfico, para você, né, botar aí o desenho, botar uma folha por cima, riscar com a caneta e ele vai marcar ali no papel, vai sair, né, esse desenho do carbono no papel para você depois jogar na pele. E aí, ao jogar na pele, para você revelar esse mapa, né, revelar o stencil na pele, você precisa de um transfer, né, um creme ou um spray, ou um roll-on, enfim, tem diversos de transfer, diversas marcas e tudo mais, mas é um produto que é essencial para você, o quê? Revelar, né, esse carbono, decalcar ele na pele. Você vai passar, espalhar ali no local que você quer aplicar, e aí deixar aquele meio bem transparentezinho, bem meladinho, mas de leve ali, aplicar o papel que tá com o decalque, o stencil, né, que você fez no papel ectográfico, e aí ele vai absorver essa tinta desse tipo carbono, quando você puxar vai estar tudo ali o desenho na pele. E aí, beleza, você decalcou, tá tudo certo, toda a sua bancada ali montada, vai começar a tatuar. Você tem que ter vaselina, né, ou vasigel, ou manteiga, enfim, produtos semelhantes aí, que também se encontra na maioria das lojas de tatuagem, para aplicação na pele. Você não faz nada sem a vaselina. Você não pode pigmentar, traçar, sombrear, tá? Se você não, né, botou ali a vaselina, a agulha não vai deslizar direitinho na pele, ela não vai entrar suave e não vai
correr pela superfície, ela tende a travar, dar aquelas arranhadas, aquelas engatadas assim, e aí você não consegue fazer, você só não consegue. É essencial você ter vaselina, não só para deslizar bem a agulha na pele, mas também para você proteger o seu decalque, né? Aquele famoso medo de quem está começando de perder o stencil, de perder o decalque na hora de limpar ele ir sumindo. Então, se você passa a vaselina, traça ali por cima, e quando a tinta vaza ali, quando a tinta espalha um pouquinho e borra, a vaselina está fazendo com que essa tinta não grude muito na pele. Então facilita de você limpar a tinta. Na hora que você limpa, você tira o excesso da vaselina, mas você não está esfregando diretamente o decalque. Então facilita de proteger um pouco mais ali o decalque, para você não perder ele de primeira. Bom, para pegar a vaselina do pote, você não pode pegar com a mão, você não deve pegar com a luva que vai melar tudo e tal. E se você já estiver tatuando, você está com a luva contaminada, você tem que tirar, né? Mas assim, o que se usa é aquele baixador de língua, aquele palitinho de sorvete, né? Que o dentista usa para baixar a língua. Então vende os pacotinhos em loja de dentista, até em loja de materiais. Baixador de língua para pegar a vaselina é importante, também é baratinho, é descartável. E para você, né, limpar a tatuagem, né, que nem eu falei, tirar o excesso da tinta, tirar o excesso da vaselina, você vai usar o papel toalha junto com o sabão líquido que você vai usar. Então tem alguns materiais aí que você tem que... Papel toalha é essencial, você tem que ter uma porrada, você vai gastar muito, você vai sempre, né, tipo, gastar, vai sujar de tinta ali, você vai jogar fora, pegar mais. Tem várias marcas, mas aqui praticamente todos os tatuadores usam, que é, tipo, unanimidade que é melhor, porque ele é mais resistente, porque ele não é tão caro e não destrói, não é tão vagabundo como os outros, é a marca Snob. Você vai ver que praticamente todos os tatuadores gostam dessa marca, então fica aí a dica, papel toalha da marca Snob. Você precisa de uma motolia, que é aquele tubinho que tem um canudinho na ponta que você aperta, o esguichador, né, que vai jogar água, diferente do spray. Por quê? O spray, ele joga aquele jato que espalha, aquelas gotículas, né? É legal para você aplicar o álcool e tudo mais, mas na hora de limpar a tatuagem, de molhar a tatuagem, molhar o papel, não é o ideal, porque ele espalha, né, durante aquele procedimento aquela nuvem de gotículas que pode, sei lá, respingar, pode contaminar, né, alguma área ali do seu espaço que você não está vendo. Hoje em dia não é recomendado. O que recomenda-se é que para limpeza, para a utilização do sabão, você usa a motolia, que faz aquele esguicho concentrado de água e você controla ali a intensidade de acordo com quanto você aperta. Então você tem que ter essa motolia, esse tubinho, e aí você tem que fazer a sua solução de sabão, né, para limpeza da tatuagem, que normalmente é um sabão líquido, antisséptico, antibacteriano, como por exemplo da marca Protex e umas outras similares genéricas aí do mercado. Então é importante que não seja um sabão desses líquidos que você usa para banheiro e tudo mais, porque esses têm química, tem aromatizante, tudo isso pode gerar uma reação ali. Ele tem que ser pelo menos neutro, mas o ideal é que ele seja antibacteriano e antisséptico. Então, Protex aí é uma marca recomendada, por exemplo. Você pega, né, a sua motolia, vai botar um pouco de sabão, uns 2 dedinhos ali, e completar com água, né, água destilada ou filtrada, como sempre, para fazer a sua solução ali de limpeza. Uma coisa que você também vai ter que comprar, lógico, né, é uma caixa de luvas, de preferência a luva nitrílica, que é uma luva com material um pouco mais reforçado e que não tem aquele talco, né, aquele pozinho interno que acaba atrapalhando um pouco, e usar muito ele acaba, né, machucando um pouco a mão. Então luva nitrílica, dependendo aí do tamanho, né, da sua mão, tem pequeno, médio, grande, alguns outros tamanhos, e é descartável, né, você vai usar em cada procedimento alguns pares. Se você tiver que parar, você vai tirar a luva, descartar, botar outro. Ela não é reaproveitável. Essa é a lista de materiais básicos, né? Tudo que você precisa para começar a tatuar. Esse é o kit básico. Então acho que é importante aqui dessa visão geral. Se você tiver tudo isso, você não vai ter surpresa, não vai te faltar nada para você realmente chegar ali, montar tudo e tatuar o seu cliente. Mas além disso, tem uns materiais um pouco mais avançados, né, que você precisa ter acesso a eles. Não são exatamente materiais, na verdade são equipamentos. Aí é mais caro, então você talvez já tenha em casa, talvez tenha no estúdio que você está. Não são essenciais, mas é importante para te ajudar. Primeiro, ter acesso a uma impressora, né, para imprimir desenhos, imprimir referências, para você fazer um desenho xerocar, para você passar limpo, enfim. É interessante, né, você ter, ou ter acesso a, não é essencial, mas é interessante, assim como uma mesa de luz. Você pode substituir, sei lá, para uma tela de computador, você pode botar um papel e usar a luz da tela por cima, uma janela, sei lá, mas tem uma mesa de luz para passar limpo seu desenho, para, enfim, né, fazer decalque e tudo mais, é interessante.
Mas isso aí já é extra, já é, tipo, não é realmente essencial. Se você quiser ser root, só o kitzinho que eu já te passei já vai te fazer, né, o suficiente. Nem que você faça todo o desenho na mão e tal. Também, né, você tem que ter material de desenho. Você tem que ter, sei lá, lápis, borracha, alguma caneta nanquim, caneta de arte final, lápis de cor, isso aí é o básico, né? Pra você fazer a sua arte bacana ali e tal, e aí, sei lá, você passa limpo, depois faz o stencil a partir dela, mas você tem que ter um kit básico de desenho, folha de papel em branco e tudo mais. Esses são os materiais no kit inicial ali, o kit de tatuador iniciante. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado. Se você estava um pouquinho perdido, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar dar uma lida, eu vou tentar ajudar, nem que seja nos próximos vídeos de perguntas e respostas, que eu acho que vai gerar várias dúvidas a partir desse vídeo aqui. Mas se te ajudou, deixa aquele like aqui para ajudar o vídeo a crescer. Não esquece, porque é importante pra caramba. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, que vai ter sempre novidades. São 5 vídeos por semana, já tem mais de 600 vídeos postados, se eu não me engano. Como sempre, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.